Bom, voltando a essa questão aí, é interessante destacar que os protestos feministas mais explícitos nos seus 6 livros principais da Jane Austen estão relacionados à questão da literatura. Isso é muito forte na obra da Jane Austen. Eu vou citar alguns exemplos aqui de persuasão, que é o discurso ali, o protesto da personagem Anne Elliot. Ele é muito marcado por esse viés aí dela ser uma mulher totalmente empoderada, sob o meu ponto de vista. Bom, lá em Persuasão, quando Anne Elliot discute com o Capitão Harville a respeito de quem ama mais e por mais tempo, o homem ou a mulher, neste caso, o Harville afirma: não creio ter aberto um único livro em minha vida que não falasse da inconstância feminina. Canções e provérbios sempre falam da volubilidade feminina, mas talvez me dirá que foram escritos por homens. Ele já deu a dica, já deu a deixa para ela sair dançando, né, sambando na cara da sociedade. Porque ela diz o seguinte: por favor, não faça referência a exemplos de livros. Os homens levaram todas as vantagens sobre nós ao contar a sua própria história. Apenas esteve sempre em suas mãos. Não posso admitir que os livros provem alguma coisa. Ou seja, se for falar de quem é mais constante, se for fazer um levantamento de quem é mais constante, de quem ama mais e por mais tempo, nos livros escritos naquela época, a gente vai perceber que é tendencioso esse discurso, porque eles foram escritos pelos homens, né? As mulheres não tinham muito direito a ser escritoras, né? Não podiam reclamar de serem tratadas, educadas e sustentadas. Então, para que escrever, né? Para que ser escritora? Bom, finalmente, em outro exemplo também, em Persuasão, é possível observar outro protesto na conversa entre Anne Elliot e o Capitão Harville, que diz o seguinte: vivemos em casa, que a Anne Elliot diz. Vivemos em casa, tranquilas, confinadas, e nossos sentimentos nos atormentam. Vocês sempre têm uma profissão, atividades, alguma espécie de negócio para fazê-los voltar imediatamente ao mundo. Então a Anne Elliot fala aí também que essa reclusão obrigatória das mulheres, essa quarentena quase de uma vida inteira, ela também dá margem para que as mulheres tenham mais tempo de pensar nesses relacionamentos que não foram bem sucedidos. Então, até isso a Jane Austen já se destacava por denunciar. Então, quando eu particularmente, Adriana, eu associo a Jane Austen com uma literatura que tem por base no feminismo, ou seja, os direitos iguais entre homens e mulheres e a denúncia daquela sociedade, sim, na minha opinião, eu acredito que Jane Austen pode ser considerada uma proto-feminista nesse sentido, de que ela fazia um retrato, que eu coloco a barra, uma denúncia da sociedade na qual ela viveu, e aí era possível que ela fizesse essas denúncias e fizesse o leitor refletir como eram limitadas as opções das mulheres daquela época. Até a própria Jane Austen publicou 3 livros sob o pseudônimo de By a Lady, porque uma pseudo-profissão para mulheres naquela época não podia ser associada com a filha de um pastor da igreja anglicana, como era o pai da Jane Austen. Então a gente percebe que existe essa posição de inferioridade para as mulheres, e só com a ascensão do romance inglês é que elas tiveram mais fala, mais lugar de fala, que é uma palavra, né, uma expressão muito comum nos nossos dias atuais, que é a questão do lugar de fala. Vou abrir um parênteses aqui para o que a Marcele está falando, que é o seguinte: algumas vertentes feministas criticam Jane Austen devido aos seus enredos que versam sobre a realização das heroínas em serem felizes apenas por se casarem no final. Mas a verdade é que ela criticou, sim, as injustiças que eram praticadas contra as mulheres. Para mim, é o seguinte, pessoal: você, na atualidade, você não pode se dar ao luxo de depender de alguém para te sustentar, nem o seu pai, né? Só se você for de uma família bem rica. O que você tem que fazer? Você tem que trabalhar. Naquela época não tinha trabalho. O que você tinha que fazer para se manter? Casar. Era o casamento. Então ela escrevia sobre algo que ela vivia. Ela não tinha como escrever
sobre uma Inglaterra de pré-revolução industrial ou de revolução industrial, primeiro, porque ela não morava no norte da Inglaterra, onde as fábricas se concentravam, ela morava no sul da Inglaterra, ela pertencia à gentry class, que é uma classe de pessoas que não trabalhavam muito, os trabalhos estavam bem associados à defesa, né, marinha, exército, ou no caso do pai da Jane Austen, que ele era pastor da igreja anglicana, e aí a gente tem uma limitação. Então, é muito complicado a gente fazer essa associação com apenas o movimento feminista dos anos 60, 70, que são movimentos que as pessoas aqui no Brasil, tá? Aqui no Brasil, elas associam com todo tipo de bagunça, de confusão, e isso justamente é uma forma de sufocar a fala das mulheres, tá? Bom, a Marcele está dizendo o seguinte, que a Clarice Lispector odiava estereótipos. Será que Jane Austen também não ficaria tanto descontente quando soubesse que colocamos ela numa caixinha? Acho que sim, mas eu tenho a impressão que a Jane Austen ela ia ser de boa, sabe? Ela ia sair nas ruas aí com relação a protestos de raça, de igualdade de gênero, enfim. Eu falei que o termo feminismo... Feminista eu acho que é mais pesado aqui no Brasil, mas o termo feminismo, ele é muito descaracterizado aqui no Brasil porque eles associam, criam a imagem de feminista não aquela mulher que reivindica pelos direitos, e sim as imagens que a gente vê nos noticiários ou fotografias é da louca correndo pelada, e não é bem assim. A questão, eu não sei se eu posso dizer, eu não concordo muito com essas pessoas que fazem esses nudes aí nos protestos, mas a nudez é para poder mostrar que o corpo é delas, porque o corpo, ele tá bem definido aí na mão de tudo quanto é homem, mas quando a mulher decide tirar a roupa por conta própria, ele já não pode. E a gente vive num país extremamente hipócrita, né? Porque até outro dia mesmo tinha um tanto de capas de revistas de mulher nuas nas bancas de revistas, no carnaval, e aí a gente não pode ter um protesto com a mulher sem camisa. Homem pode ficar sem camisa, mas mulher não. Por quê? Porque os nossos corpos, eles são sexualizados, ou seja, um homem de peito de fora não é nada sexy no sentido de, não tá pelejando ali contra a moral, os bons costumes, mas aí o corpo da mulher sim. Bom, a Colher de Chá Boca está dizendo o seguinte, eu também acho que Jane seria uma linda manifestante pela igualdade de direitos humanos. Com certeza eu tenho essa impressão, não sei se eu estou canonizando muito a Jane Austen. A título de sugestão, Jane Austen in The Province of Womanhood, que eu costumo brincar aqui só entre eu, myself and I, que é Jane Austen, a província da mulherada. Esse livro é do Alison Sullivan. Agora eu fiquei na dúvida se é um homem ou uma mulher. Esse livro, ele faz o seguinte, eu vou dar algumas explicações. Na parte 1, ele fala dos direitos do homem e os deveres das mulheres. Vejam bem, direitos para a galera masculina e deveres para as mulheres. A gente tem um texto sobre orgulho e preconceito e a equação compensatória, ou seja, dá uma equilibrada nesses direitos e deveres. A gente também tem mulheres novelistas com grandes poderes imaginativos. No capítulo 3, a província das autoras. Aí, continuando aí na parte 2, temos a província das heroínas. Então, aí o autor fala, ou a Solway fala que a questão de escolarização ou fazer parte de um grupo mais elitizado, onde as mulheres eram escolarizadas, isso beneficiaria o futuro dessa mulher. Tinha a questão da província, acho bonitinho que ele sempre divide aqui como a província dos bailes, e as vozes silenciosas, ou seja, a província do Drawing Room, que seriam aquelas salas de estar, e um mundo de debates, é bem interessante. E também tem a questão da província do jardim. Então, ele fala de todos os lugares que as mulheres... Esse livro fala de todos os lugares que as mulheres frequentavam naquela época. Esse livro aqui, ele tem uma lombada de biblioteca que eu comprei ele usado. Ele pertencia a uma universidade, olha. Mas aí, com o tempo, é uma universidade lá da Virgínia. A cidade é Roanoke.
Normalmente quando você compra livros em sebos estrangeiros, você recebe livros que já pertenciam a bibliotecas. Eu tenho aqui o da Kickham, que ele tá bem desgastado, que é Jane Austen, Feminism and Fiction, que é um livro muito bom. A Jane tá citando esse livro, é excelente esse livro. Ele foi publicado nos Estados Unidos, em Nova York, 83, 86, a minha edição é de 86. Ele é dividido em, deixa-me ver, 4 partes, que é Feminismo e Ficção, de 1694 e 1798. Aí você vai falar assim, poxa, mas não tinha feminismo? A palavra não havia sido criada, mas as mulheres já se organizavam para escrever, para falar do seu tempo, para falar da sua sociedade. Novamente aqui a título, para quem quiser anotar, Jane Austen, Feminism and Fiction. O segundo capítulo fala sobre a publicação e recepção de Jane Austen, de 1797 a 1818. Terceira parte fala sobre alusão, ironia e feminismo nas obras de Jane Austen. Então tem algumas questões que são abordadas em Mansfield Park, Northanger Abbey, Pride and Prejudice e Sense and Sensibility, e também Emma. Só não deu voz para Persuasão, que vai mais adiante. Na parte 4, crítica feminista e as sociedades literárias, e as últimas, as novels ou romances mais ficaram por último, né? Como Persuasão e Sanditon. Então é um livro bem de cabeceira para quem quer entrar nesse universo aí de direitos das mulheres do século XIX. Temos também da Deborah Kaplan, Jane Austen Among Women, que esse foi publicado em Londres em 94. Aí tem várias questões sobre os retratos da mulher escritora, representação de culturas, tem a questão de direitos de lealdade. Agora esse daqui é da queridíssima Devon A. Loser, que escreveu Jane Austen and Discourses of Feminism. Esse livro é mais antiguinho, mas ele tá com uma roupagem nova. Essa minha edição aqui é de 95, também de uma biblioteca, como vocês podem ver. O livro tá novinho, não tem problema nenhum. Ele foi provavelmente foi centavos de libra ou de dólar. A gente tem algumas questões que a Devon Loser, ela discute sobre a questão de mudar as histórias, mudanças de histórias, algumas críticas e os discursos feministas que vem Wollstonecraft, a questão do gótico feminino. As mulheres entram para escrever gótico com muita força ali, depois que a Jane Austen morreu. A gente tem um exemplo muito claro das irmãs Brontë, que são escritoras interessantíssimas e que escreviam sobre gótico. Então a gente tem, só com esses exemplos aqui de 4, 5 livros, exemplos maravilhosos de como a gente pode reinterpretar, reler uma obra a partir de várias óticas. A gente tem uma ótica que pode ser lida com a questão do feminismo ou proto-feminismo dentro da obra da Jane Austen. Temos também toda uma questão de cultura, de sociedade, como eu falei no início da live, que pode ser resumida por esse livrinho muito prático da Margaret Sullivan, que é The Jane Austen Handbook, A Sensible Yet Elegant Guide to Her World. Esse livro ele vem cheio de ilustrações interessantíssimas. É um livro que must have. A Marcele pode me dizer, ela falou mais cedo, mas eu já esqueci, que esse livro estava numa cotação muito alta aí no mercado. Eu confesso a vocês que eu comprei ele por um preço bem interessante. Aqui tem como a questão até de dobrar, como se fazia para dobrar as cartas, como usar o papel, tá vendo? Que podia escrever na horizontal, depois na vertical, para aproveitar o papel. Tem diversas situações que a Margaret Sullivan aborda. Por exemplo, fala sobre a questão de o que é ser uma accomplished lady, o que é isso, como ser uma moça bem educada na sociedade, a questão de filhos e filhas, o que é ter uma boa renda, como escrever uma carta, que é muito legal, como dar uma volta por aí,
como manter a casa, manter um cardápio, criar seus filhos, sobre roupas, sobre como comprar tecidos e fazer roupas. Depois a gente tem sobre a questão aí das relações amorosas, como escolher um esposo, como se relacionar com um gentleman, como fazer sua filha se casar. E tem várias coisas, como fazer uma proposta, como manter um relacionamento ou um compromisso secreto, que no caso aí a gente pode citar, por exemplo, o relacionamento do Edward Ferrars e da Lucy Steele. Tem o horror da Lucy Steele, mas enfim, eles mantiveram um relacionamento em segredo. Como ser uma esposa, como fugir para a Escócia, são exemplos que a Meg Sullivan faz, baseado nos livros. Aí a quarta sessão sobre as visitas matinais, os jantares, como jogar cartas, como participar de bailes, dançar com um parceiro que não é tão agradável, como manter a conversa quando o parceiro é agradável, deixa eu ver o que mais, quando você recebe hóspedes indesejáveis e também a questão do Natal. Aí a gente tem um apêndice com uma bibliografia resumida, tem os livros, adaptações. Olha, esse livro, ela vou colocar aqui para vocês lerem. A Margaret Sullivan é a editrix, como ela costuma se chamar, do austenblog.com, que a gente se conhece desde 2008, quando eu criei o blog da Jane Austen Brasil. Ela escreve muita coisa, deixa eu ver se eu consigo pegar aqui um outro livro dela, que é um livro muito interessante para quem gosta, chama-se Jane Austen Cover to Cover. Ela faz um apanhado das primeiras edições da Jane Austen, lógico que faz uma cronologia, faz todo uma mini biografia da Jane Austen. Ela mostra as diversas capas, aí ela começa também com umas capas mais moderninhas. Esse livro ele tá até na promoção, acho que na Amazon. O preço aqui é $25, então sairia por cerca de R$130, né? Se eu não me engano, a última vez que eu vi na Amazon ele estava por R$70. Ela faz um passeio pelas capas de Jane Austen em inglês, tá, gente? E ela cita algumas obras, algumas traduções, como no caso aqui, olha, de japonês. Fica a dica aí também, Jane Austen Cover to Cover, da Meg Sullivan. A Meg também tá no Instagram como Margaret Sullivan, depois vocês podem procurar. E procurar também nos sites de editoras, de livrarias, para ver outros materiais que ela produziu, que são materiais excelentes. E a fundamentação da minha fala de hoje é esse livrinho, né, de Jane Austen Handbook, que eu baseei para poder escrever esse artigo lá em 2011, que se chama Universo Feminino nas Obras de Jane Austen, que é o título dessa live. O Universo Feminino nas Obras de Jane Austen foi publicado pela revista Em Tese da Universidade Federal de Minas Gerais, da qual eu fui aluna por muitos anos, graduação, doutorado, e ele está disponível para download, então basta você procurar O Universo Feminino nas Obras de Jane Austen, de Adriana Salles Zardini. Ele está disponível no site da revista Em Tese. Depois eu também vou colocar o link aqui no YouTube na referência. A Adna está dizendo que esse livrinho está por R$57. A Amazon está fazendo umas promoções bem interessantes com alguns livros de capa dura. Ele é de capa dura e ele olha, tem tecido aqui e tem várias ilustrações e o preço original, vocês podem ver aqui, olha, cadê? $25 praticamente. Obrigada, viu, Colher de Chá Books. O artigo também foi publicado na revista Liter Austen, que eu autorizei, que é mais uma forma, né, de divulgar. E eu agradeço vocês pela participação, pela compreensão. Se eu falei alguma besteira aqui que vocês não concordem, me mande um inbox para a gente poder ter essa
essa diversidade de opiniões e de questionamentos, que só isso é que faz com que o discurso, o nosso discurso, aliás, ele se mantenha vivo. Tem que ter um receptor, tem que ter alguém para poder fazer essa troca, né? E no mais, agradeço vocês, vejo vocês na próxima quarta com mais uma semana de Relendo Austin com Razão e Sensibilidade e um Fabrício do Literafoco. Muito obrigada, Jane, todo mundo aí que tá agradecendo. É só porque vocês estão aí do outro lado que existem essas lives. Hoje foi a 31ª. Obrigada, boa noite e até quarta-feira. E desculpa essa engraçeza de estar aqui sozinha falando com a parede, né? Com a luminária. Um beijo para todos, boa noite.